Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento, né? Então, um grande movimento político, artístico, filosófico, econômico, cultural, enfim, um movimento muito importante que mudou completamente os rumos da Europa, né? E de certa forma foi a semente dos frutos que nós temos hoje, né? O mundo que a gente vive hoje meio que foi uma consequência desse momento. Bom, quais foram as causas desse renascimento, né? Primeiro ponto, a Europa. Antes do Renascimento, a Europa medieval, feudal, ela era autossuficiente. Ela era tudo que você precisava era produzido dentro do feudo. Então, as roupas, a comida, você não tinha necessidade de sair do feudo. Você não tinha necessidade de ir para outro lugar para obter nada. Tudo tinha lá dentro do feudo, né? Só que quando foi por volta do segundo milênio, né, quando a gente começa a partir do ano 1000, a população europeia, os nobres europeus meio que incharam, você tinha uma população excedente que precisava de áreas de influência, que precisava de mais posse. E além do sentimento religioso, de tomar novamente Jerusalém dos infiéis, como também necessidades econômicas para reabrir as rotas comerciais, enfim, tudo isso se juntou e houveram as famosas cruzadas, né? Lembrando que cruzada era toda guerra feita em nome da cruz, em nome do cristianismo, né? Mas o que acabou condensando esse nome de cruzadas foi aquelas lutas lá em Jerusalém, com a intenção de tomar as terras dos islâmicos, né? Enfim, retomar novamente aquela terra. Bem, o que aconteceu nesse processo? Nós tivemos uma reabertura das rotas comerciais, né? Então, novamente, o mundo ocidental se reconectou com o mundo oriental e intensificou esse comércio, né? Houve um contato novamente com a Rota da Seda, né? A Rota da Seda é muito importante, essa rota comercial com o Oriente, né? O domínio do mar Mediterrâneo também foi outro ponto importante, né? O Mare Nostrum, né? A posse daquele comércio de todas aquelas regiões através do mar Mediterrâneo, enfim. Figura importante também de Marco Polo, né? Que foi passar um tempo lá na corte de Kublai Khan, lá nos mongóis, né? E lá ele acaba descrevendo como é que era aquela cultura, a riqueza de tudo aquilo, né? Desde as roupas até os banquetes que existiam lá, e isso acabou influenciando muito o imaginário do europeu nessa busca pelo Oriente. Enfim, e nesse Oriente você tinha, na Europa cristã medieval, a filosofia, o conhecimento greco-romano meio que estava abolido, né? Mas no Oriente Médio, nesses locais, Constantinopla, nesses locais todos, se lia Platão, se tinha esses livros. Então, novamente, essa cultura é introduzida na Europa, essa cultura greco-romana. Então, isso foi um ponto importante para o grande passo que deu nesse processo, né? Outro destaque muito importante é que, após essa reabertura comercial, surgiram cidades independentes na Europa que não faziam parte dos feudos. Essas cidades eram os burgos. E quem vivia nessas cidades eram os burgueses, né? Burgo era como se fosse cidade, burguês, o cidadão daquela cidade, né? E só que esses cidadãos, esses burgueses, a grande maioria eram comerciantes, eram banqueiros, eram artesãos, enfim, eram pessoas que começaram a acumular posses, começaram a acumular capital, riquezas, né? E isso fez com que houvesse um grande investimento na ciência, nas artes, e houvesse essa explosão que foi chamada de Renascimento, né? Principalmente em 1300, 1400, 1500, né? Esses 300 anos aí que teve um grande desenvolvimento desse Renascimento. Quais são as características desse Renascimento, né? Primeiro, o racionalismo, né? Aí vai uma explicação interessante que remeter novamente a essa ideia do racionalismo, da razão, lá para os gregos, né? Para os gregos, essa ideia da razão está muito ligada à ideia de ser um pensador livre. Existe um mistério, existem grandes elementos desconhecidos, como, por exemplo, a morte, a vida, o homem, de onde viemos, para onde vamos, a natureza, o universo. E através dessa ferramenta que é a razão, eu vou explorar e desvendar isso. Então, isso era a forma dos gregos caminharem em direção ao conhecimento, né?
Já no período medieval, isso vai mudar um pouco, né? A igreja vai trazer os dogmas. Então, Deus é isso, a natureza é isso, a vida é isso, o homem é isso, acabou. E você tem que ter fé, porque a fé é o que vai lhe conectar com esses conhecimentos. Beleza? Então, a fé passa a ser algo muito mais importante que a razão. A razão vai ser abolida? Não. Vai ser usada, só que a razão como uma forma de explicar, de fundamentar essa fé, fundamentar esses dogmas, né? E com o renascimento, isso novamente vai ser trazido à tona, né? A razão como uma ferramenta de desbravar, de se debruçar sobre esse conhecimento, né? Então, eles passaram a aderir novamente a esse racionalismo, né? A razão como algo para explicar todas as coisas, para nos fazer perceber todas as coisas. De fato, é uma ferramenta muito importante que pode mesmo nos ajudar a entender e a explicar tudo que nos toca, né? Com isso, nasce também o experimentalismo, a necessidade de se experimentar, de se aplicar, de se repetir esse experimento, a necessidade de um laboratório que possa fazer com que essa experimentação científica seja feita e que esse conhecimento, essa ciência caminhe, evolui, né? Surge também o individualismo. Não confundir individualismo com egoísmo. Na verdade, esse individualismo vinha muito da ideia de que nós temos necessidades, nós temos inspirações, nós temos sentimentos, nós temos ideias, desejos e o fato de eu focar isso, de entender que tenho isso e focar a minha vida em resolver essas questões, passa a ser o individualismo. Por quê? Na Idade Média não existia isso. Na Idade Média, todo mundo era servo de Deus. Você não existia uma preocupação com seus sentimentos, com suas necessidades. Não, você é servo de Deus e acabou. Aqui não, vai ter essa importância, né? Essa necessidade de se focar no indivíduo. De vir essa ideia de que os indivíduos têm direitos, né? Quais são os direitos individuais, enfim, elementos muito importantes, né? Isso traz também a ideia do antropocentrismo, o homem como centro, né? Diferente da Idade Média, que era o teocentrismo, Deus no centro e todo mundo gira em torno disso, aqui não vai mudar. Surge um antropocentrismo, o homem está no centro, né? Então, o homem é o foco de entendimento, né? O homem é como se fosse uma suprema criação de Deus. E através disso, podemos explorar tudo que existe na natureza e no universo através do estudo do ser humano, né? Daí nasce o humanismo também, né? O que eu acho legal do humanismo é a gente ver uma ideia do microcosmos, que é como eles viam, né? Existe um macrocosmo, o grande universo, e existe um microcosmo, que seria o ser humano. E através do ser humano nós podemos entender todas as leis do universo, todas as ideias que você pode imaginar. Isso é legal porque seria uma forma de explicar o homem através da visão platônica, né? Dessa visão platônica. Bom, e como é que foi então essa aplicação, né, desse mundo, né? Nós temos esse exemplo através do nome de grandes indivíduos que existiram nessa época, como por exemplo Shakespeare, né? Que vai trazer à tona essa questão do drama humano, das paixões humanas, das paixões impossíveis, né? O drama do ser ou não ser da questão, ser meus ideais ou não, ou ser minha personalidade, meus instintos, a questão da inveja, a questão dos ciúmes, né? Então ele vai colocar à tona esses elementos humanos, que é algo muito importante para esse renascimento e que isso na Idade Média nunca existiria, né? Obras literárias na Idade Média deveriam ser obras religiosas. Maquiavel, né, que vai trazer principalmente essa dissociação da religião, né, da política e ver a política como uma necessidade humana, como uma necessidade humana de governar, de harmonizar os interesses, como a arte de governar, como as estratégias, as táticas que você pode ter para governar, né, as formas que você pode ter para se manter no poder. Então é uma visão muito, muito focada no ser humano, né, relacionada com a política, é muito interessante. Outro grande famoso é o Miguel de Cervantes, né, com o seu Don Quixote de la Mancha, que acaba satirizando muito essa imagem daquele cavaleiro medieval, cristão, divinizado, perfeito, né? E vai acabar olhando para um ser franzino, fraco, velho, fracote,
né, que seria esse Don Quixote, mas que, assim como nós, fracos, né, franzinos, nós podemos ter grandes ideais, podemos buscar a nossa Dulcinea, podemos enfrentar gigantes, né, destruir esses moinhos, né? Então isso é legal por quê? Porque isso é muito renascentista, né? Você vê o ser humano nas suas necessidades, né, nas suas ambições espirituais, né, e vê a importância disso tudo, né? Nas artes temos, por exemplo, o Leonardo da Vinci, né, que implantou vários simbolismos nas suas obras, né, mas também como interessante o estudo do corpo humano que ele fez, né, da anatomia, do sistema nervoso, sistema circulatório, que ele fazia isso de madrugada, né, escondido, porque se ele fosse pego, provavelmente seria condenado por necromancia e provavelmente ele iria para a fogueira também, né? Além dos desenvolvimentos de máquinas de guerras, de pontes, castelos, um grande desenvolvimento para aquele momento também, né? Um grande artista que eu acho interessante é o Rafael de Sanzio, que ele fez uma obra que faz a Escola de Atenas, que ele vai condensar, sintetizar a filosofia como um todo através da pintura. Então nessa pintura ele vai colocar no centro Platão, Aristóteles, né? É até interessante porque Platão apontando para cima, o mundo das ideias, Aristóteles apontando para baixo, o mundo manifestado, né? A taxonomia, né? Todos esses elementos mais materiais. Enfim, ele faz um estudo da filosofia através das artes, né? Sem contar Botticelli com todas aquelas obras simbólicas dele, né? Enfim. Copérnico, né? Com a sua ideia da Terra como apenas um planeta em que girava em torno do Sol, né? Um grande avanço para aquele momento, né? E para finalizar também eu queria destacar um pouco a imagem desse burguês, do mecena, que praticava esse mecenato, que era quem investia nessas artes, nas ciências, né? E a família mais famosa desse momento foram os Médici, né? Os Médici eles tinham muitos recursos, eram muito ricos, né? Banqueiros assim, com muito dinheiro mesmo, e eles destinaram boa parte dos seus recursos para o desenvolvimento dessas artes, para o desenvolvimento dessa ciência, né? Então, uma das figuras mais importantes foi o Lourenço de Médici, né? Um estadista que governou Florença, né? Jurista, né? Tinha esse contato com o direito, e ele era amigo de Leonardo da Vinci. Ele encomendou o Nascimento de Vênus, né? Aquela obra fantástica da mitologia greco-romana, né? Que fala da alma humana, o nascimento da alma humana. Então é um negócio sensacional. Dizem inclusive que ele destinava boa parte dos seus recursos para comprar obras filosóficas, né? Obras de Platão. Então foi um sujeito que investiu muito nesse processo do Renascimento, né? E também uma imagem interessante como a do Leão X, né? Que foi o Papa desse período, que era o Papa da família de Médici e que foi considerado um Papa humanista, né? Nota-se inclusive que ele combateu muito a ideia da escravidão. Ele foi contra a escravidão que os portugueses e os espanhóis praticaram, né, com os africanos e os índios, né, aqui na América. E ele condenou mesmo, disse que não era uma prática que deveria ser feita. Sem contar que aí deixa aberto para muitas pesquisas da teoria da conspiração, que no período que ele era Papa, foi um período que mais se produziu obras renascentistas na igreja, né? Então, talvez ele entrou lá e falou assim, abriu as portas e venham, aproveitem e implantem todas essas obras renascentistas aqui dentro do Vaticano, né? Então tem essa questão também bem interessante da importância, né, do Renascimento na igreja. Enfim, então espero que tenha ajudado um pouco esse resumo e até a próxima, galera. Valeu!